Iniciamos, então, o painel 2, Planejamento e aspectos socioeconômicos, ambientais, jurídicos e de soberania nacional. Para mediar este painel, eu convido a engenheira Nancy Junho, que é diretora de apoio e qualificação profissional do SENGE. Convido também ao palco nossos dois palestrantes, o advogado Alexandre Burman e o engenheiro químico Renato das Chagas Silva. Alexandre Burman é advogado, especialista em direito ambiental, mestre em avaliação de impactos ambientais, doutorando em direito, professor da pós-graduação da PUC, FMP, Unisc, Escola de Gestão Pública da FAMURS. Sua palestra tem como título Implicações Jurídicas, Ambientais e de Soberania Nacional. Por sua vez, Renato das Chagas e Silva é engenheiro químico e diretor técnico da FEPAM. Nancy, por favor. Boa tarde a todos. Tem que ligar. Boa tarde a todos. É com satisfação que nós vamos iniciar esse segundo painel. No primeiro, nós tivemos aqui um conhecimento, nos foi dado, né, do potencial mineral do Rio Grande do Sul, que ele vai para além do carvão, que foi a tônica da discussão desse ano, mas a gente verifica ali que nós temos uma riqueza grande em termos de recursos minerais e que também ainda existe um grande desconhecimento dos usos desses recursos minerais, né? São inúmeros os usos, mas a gente está vivendo um momento onde as preocupações com a questão ambiental, de soberania nacional, a gente também entende que nós temos que agregar, né, valor ao que nós temos, é indiscutível. Se discute muito a questão do desenvolvimento sustentável, da redução do consumo de energias renováveis, a questão dos recursos não renováveis também. Então, a gente traz esse segundo painel porque a gente entendeu ser importante a gente botar numa balança essas coisas, né? Então, vou passar de imediato para a palestra do Burman, tá? E depois da FEPAM, aqui, porque a gente tem também instrumentos poderosos aqui, como o zoneamento ecológico e econômico, porque a gente sabe que a maioria dos usos requerem território, né? E existem conflitos de uso. Então, muitas vezes, a gente tem que definir como é que a gente ou resolve esses conflitos ou a gente consegue ter atividades complementares. Então, a intenção é que seja um debate realmente técnico, né, no sentido da gente poder ver todos os lados dessa questão do uso dos recursos minerais. Muito obrigado. Vamos ver se eu consigo ficar sentado. Muito obrigado, Nancy, pelo convite. Estar presente aqui no Sindicato dos Engenheiros, nessa data especial, né, que se comemora o Dia do Engenheiro, no Sindicato dos Engenheiros. Então, para mim, é um privilégio estar presente aqui para poder falar um pouco sobre o tema, né, de recursos minerais, que é um tema muito caro para mim e que integrou muito tempo do meu mestrado em avaliação de impactos ambientais, na qual eu presto a minha homenagem aqui ao meu professor, orientador, o Dr. Rubens, que me acompanhou no mestrado e, claro que a gente tentando alinhar os conceitos, né, eu como advogado numa condição mais jurídica, ele levando para uma análise mais técnica, a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante na época, em 2012, fazendo um contraponto, uma análise crítica em relação à instituição da Lei Complementar 140 e o Sistema Integrado de Gestão Ambiental, o SIGA, que o Estado do Rio Grande do Sul tinha como regra
para o licenciamento ambiental. Então, eu fico muito feliz, né, de ver o professor aqui e todos os colegas aí na plateia para a gente debater sobre este tema. E também minha saudação aqui ao Renato, né, diretor técnico da FEPAM, representando a FEPAM aqui também, que vai trazer grandes informações a respeito desse assunto, que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores, um dos recursos naturais que mais impacta efetivamente ao meio ambiente, mas também, né, essa atividade de mineração, das que mais impacta o meio ambiente, mas também é uma das atividades mais necessárias para as ações e obras de infraestrutura que a gente precisa em nosso país, né, em nossa vida, em nossa sociedade. Então, vamos tentar debater, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de soberania, mas depois pretendo fazer um recorte sobre os principais, até porque eu sou especialista e meu trabalho é em direito ambiental, né? Eu não sou um especialista em direito minerário, então tem gente que pode falar muito melhor de vários aspectos jurídicos do direito minerário especificamente falando, né? Claro que existem vários diálogos entre o ambiental e o minerário, e nesses aspectos que eu pretendo pontuar aqui, fazendo um recorte especialmente em relação à mineração, em relação à unidade de conservação e em relação à mineração em terras indígenas, que são grandes confrontos, né, que existem na legislação minerária e ambiental. Eu imagino que deva ter sido, né, essa grande discussão a respeito, que pontua, né, a nossa discussão a respeito do carvão, né, e o que acontece em tudo aqui no nosso Estado. Essa discussão, tudo que envolve recursos naturais, soberania nacional, né, elas são sempre muito apaixonantes, né, e aí eu acabei fazendo trazer esse contexto lá nos anos 40, né, quando Getúlio Vargas criou a lei da Petrobras, criou a Petrobras, né, foi descoberto o petróleo no Brasil, e aí se iniciou uma campanha, né, do petróleo é nosso, né, houve um movimento nacionalista forte, né, para defesa dos recursos naturais, né, e quem antigamente não se lembra, né, que quando o Brasil for autossuficiente em petróleo, os preços do petróleo vai baixar, coisa que nunca aconteceu, né, a gente se tornou autossuficiente e continua pagando caro pelo combustível. Mas o contexto é justamente mostrar que essa questão sempre de soberania nacional, ela sempre, quando envolve recursos, quando envolve meio ambiente, especialmente, né, e especialmente porque a área do meio ambiente é uma área que é muito emocionalmente que a gente acaba se envolvendo, né? Todos aqui na rua, né, ou a grande maioria, vai chegar e dizer: você se preocupa com o meio ambiente? É óbvio que a grande maioria, para não dizer a totalidade, né, vai dizer: sim, eu me preocupo com o meio ambiente, eu quero defender o meio ambiente, eu tenho que fazer as ações em prol do meio ambiente, mas, efetivamente, né, fazer e dizer são coisas diferentes. Existe muita coisa a ser feita e muito mais coisa que as pessoas só dizem. Então, as mudanças de conceito elas demoram bastante tempo e a gente tem mais essa questão de poder dizer que cuida em relação a fazer. E o exemplo que eu sempre uso quando eu falo, se vocês saírem agora e pisarem numa alavanca de um container dos resíduos orgânicos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, que deveria estar sendo usado para somente recursos orgânicos, se vocês abrirem aquele container, vai ter a maior soma de tipo de lixo, né, de resíduos dentro daquele container, e o que menos vai ter é lixo orgânico, né? Vai ter lixo reciclável, vai ter isopor, vai ter papelão. As latas não ficam, né, porque os catadores, nesse meio tempo, eles recolhem, porque tem um valor econômico agregado muito forte. Então, quando tem essa necessidade de mudança de postura, existe uma dificuldade da população, da sociedade, mudar. E essa questão, de qualquer forma, é uma questão que é muito emotiva, muito sensível, né? Todos os atores globais,
as pessoas acabam se envolvendo, e muito atualmente, então, nem se fala, né, especialmente numa relação que o nosso presidente de confronto em relação a várias situações, né, várias personalidades globais, isso aí acaba entrando numa mídia de uma forma muito grande, né? Mas eu trouxe aqui o exemplo da Gisele Bündchen, né, que eu não tenho nada contra a Gisele, pelo contrário, né, amo ela, né, linda, maravilhosa, mas justamente por esse contexto que até aconteceu no governo Temer, não agora nesse governo, para dar uma descolada em relação a esse contexto, quando o governo Temer decidiu pela extinção da unidade lá da área de proteção reserva de cobre associados, a RENCA, né, e aí, né, os maiores especialistas do direito, né, todos concordaram com a extinção via decreto, né, ou do decreto que tinha constituído a RENCA, mas outros tantos especialistas, como a Gisele, né, uma especialista incrível na área ambiental, né, vem e fala isso em público, né, e acaba que sensibiliza as pessoas, sensibiliza a sociedade, sensibiliza a mídia, e acaba que o Temer revoga, né, ele volta atrás e não revoga a RENCA. A RENCA continua na sua estrutura jurídica por conta dessa pressão popular, por conta dessa pressão midiática. Então, a gente tem que ter muito cuidado na área ambiental, em todas as áreas, obviamente, mas eu falo pela área ambiental, de conseguir filtrar, né, nesse nosso mundo digital, de fake news que a gente recebe, a gente tem que saber filtrar, porque é muito difícil, é muito fácil a gente cair em discursos baratos com uma mensageira dessa aí espetacular, né, que não tem, ninguém vai falar, ela realmente alcança multidões. E ela tem projetos pessoais excelentes, né, lá em Horizontina, né, de proteção dos recursos hídricos e tudo mais, ótimo, né, mas algumas coisas ela se equivoca, né, mas isso só mostra que a sociedade reverbera esse tipo de atitude. Muito também de um pouco, né, que isso acontece em relação às atividades que são impactantes, um pouco da síndrome de NIMBY, né? Not in my backyard, né? Vamos fazer atividades, mas não aqui no nosso território. Faz lá no estado vizinho, né? Precisamos de mineração, precisamos, mas não vamos fazer no Rio Grande do Sul, vamos fazer em Santa Catarina, vamos fazer no Uruguai, ou fazer no Paraná. Aqui a gente não precisa, aqui a gente não pode ter uma mineração aqui, né? Que é atividades impactantes, mineração, atividades como um local de aterro sanitário, né, que as pessoas também não querem nas suas redondezas, os presídios, saindo um pouco do contexto ambiental, ninguém quer, né, ninguém quer na sua proximidade, quer em presídio, quer, vamos botar na cidade vizinha, né, na nossa, não. Então, essa síndrome, né, que eu não quero na minha vizinhança, também reflete um pouco dessa questão que a gente vê. Fala um pouquinho assim, sobre a Constituição, né, o artigo 225, que quem está acostumado a trabalhar na ambiental, né, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se poder público, coletividade, né, defender e preservar para as futuras gerações, porque a questão da mineração ela tem um parágrafo, né, especial nesse artigo 225, dentro desse contexto que foi o primeiro Constituição que tem um capítulo específico do meio ambiente, no parágrafo 2º, fala que aquele que explorar recursos minerais é obrigado a recuperar o meio ambiente de acordo com a solução técnica, né, normalmente vinculada a um plano de recuperação de área degradada. Então, a Constituição, né, os legisladores, os deputados constituintes, na época, também, né, por influência técnica, tiveram esse cuidado, porque, efetivamente, a mineração é impactante, ela impacta efetivamente o meio ambiente e foi a única, né, atividade, ela e as atividades nucleares, que tiveram esse cuidado da Constituição fazer uma ressalva expressa em relação à responsabilidade pelos eventuais danos ambientais causados pela atividade. Nesse aspecto, né, em relação à mineração, e aí entrando um pouco nessa parte de soberania nacional, né, o artigo 176 fala, né, que a propriedade, né, a mineração, os bens que estão no solo, né, ou abaixo do solo, as lavras, a exploração, elas todas são propriedade da União.
o minerador ele tem direito àquela exploração, àquela concessão, nos diversos institutos que prevêem a exploração do direito minerário, do potencial ali daquela lavra, né? Seja lá qual for o tipo, se é de ouro, se é de prata, se é a pedra, o basalto, seja lá o que for, ele tem o direito de exploração, né? E de acordo com a concessão que será feita pela União através da Agência Nacional de Mineração, né, antigo DNPM, né, nosso saudoso DNPM, agora Agência Nacional de Mineração. O que é importante, né, refalar nessa questão de soberania nacional é que a pesquisa e a lavra elas são efetuados por brasileiros, no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenham sua sede e administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas, quando as atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou em terras indígenas. Ou seja, para a exploração mineral é preciso ter uma empresa nacional. Ponto inicial. É permitido grupos estrangeiros participarem na mineração? Sim, é permitido. Claro que de forma indireta, eles não atuam diretamente. Eles têm uma constituição ou participação no capital social de uma empresa constituída e sediada no Brasil. E aqui... Opa, foi longe. E aqui um grande exemplo, de uma empresa, que tem a participação entre uma empresa nacional e uma empresa holandesa, na BHP Billiton, que é responsável pelo um dos maiores acidentes, se não o maior acidente ambiental. Agora a gente tem esse derramamento também de óleo, teve esse caso da Samarco, teve Mariana, teve Brumadinho, então a gente está conseguindo se especializar em acidentes ambientais graves, mas aqui um exemplo de que a participação estrangeira dentro de um processo de mineração gerando o dano ambiental. E voltando aqui um pouquinho, na caso da mineração em faixa de fronteira, aí existe uma restrição um pouquinho maior, quando há nos 150 quilômetros paralelos à linha de divisa territorial, existe uma lei específica, 663474, que aí depende que esta empresa, no caso anterior, nesse caso específico, tenha no mínimo 51% do capital seja de brasileiros, 2/3 dos trabalhadores sejam brasileiros, e a administração, a efetiva administração desta empresa, ela seja de brasileiros com poderes. Não adianta ter um monte de brasileiros somente com tipo cargos de fachada para a empresa ou outros realizarem as atividades. Bem, isso é uma previsão lá da lei de 74, ainda válida, também pode ter ou não vai ter sentido, é uma previsão que tenta, de alguma forma, lá na época do governo militar, estabelecer algum tipo de restrição para as faixas de fronteira. E aí, fazendo um recorte específico sobre as atividades em a mineração em unidade de conservação, porque são situações bem específicas, onde há um confronto desse uso do solo, o uso do controle ambiental em relação às áreas especialmente protegidas, as unidades de conservação, espaços relevantes com características naturais, previstos no sistema de unidade de conservação, da Lei 9985 de 2000, que criou esse sistema, o SNUC, legalmente instituídas pelo poder público em âmbito federal, estadual ou municipal, após a realização de estudos e consulta à população, através de estudos, atos normativos, que se cria as unidades de conservação. Elas têm dois tipos, existem dois tipos de classificação de unidade de conservação: as unidades de proteção integral, onde o objetivo principal é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, onde não é permitida, em regra, a mineração. Nas unidades de proteção integral, a mineração não é permitida. Então, em estação ecológica, reserva biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre, premissa básica, não vai ter mineração. Já nos casos da outra classificação das unidades de uso sustentável, onde existe a possibilidade de compatibilização da natureza, conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais,
existe a possibilidade de maneiras de mineração, desde que atendido os objetivos do tipo da unidade de conservação e as regras do seu plano de manejo, também estando prevista lá. Há exceções, e é isso que nós vamos ver agora, né? Quais são as unidades de conservação de uso sustentável, onde são permitidas? Na área de proteção ambiental, sim, é permitida, né? Até porque as áreas de proteção ambiental são aquelas unidades com uma característica de ter uma grande extensão territorial, né, onde as cidades acabam se envolvendo, as atividades econômicas acabam se desenvolvendo de uma maneira bem ampla. Então, sempre mineração, nesse caso, né, de uma forma geral, ela é permitida, obviamente, atendido os requisitos e os requisitos estabelecidos na lei, os requisitos estabelecidos pelo órgão ambiental para a instalação daquela atividade. Área de relevante interesse ecológico também, em regra, é permitida, obviamente, dentro das previsões do seu plano de manejo, dentro dos objetivos da unidade de conservação é permitida. A Floresta Nacional, que é uma unidade de conservação específica, né, ela tem a possibilidade, de acordo com o parecer da AGU, lá de 2014, que, sendo a mineração anterior à instalação da unidade de conservação, é possível a continuidade daquela atividade de exploração dos recursos minerais, sendo, né, tendo como consequência, né, a possibilidade, a interpretação de que, sendo posterior, né, não seria permitido a realização de atividade minerária na unidade de conservação chamada Floresta. Meu Deus, Floresta Nacional está indo muito rápido aqui, o meu passador. A reserva extrativista, né, prevista, vedada expressamente no artigo 18, parágrafo 6º da Lei Federal da Lei de Unidade de Conservação, ela é vedada expressamente a mineração nesse tipo de atividade. Reserva de fauna e reserva de desenvolvimento sustentável, em tese, também permitido. E as RPPNs, né, nos termos de um parecer lá do antigo DNPM e também por uma interpretação extensiva do artigo 21, parágrafo 2º da Lei das unidades de conservação, considerando que a RPPN ela é permitida pesquisa científica e objetivos turísticos, recreativos e educacionais, e a atividade de mineração, em tese, é uma atividade comercial, então não existiria essa possibilidade de mineração em RPPNs, né? Dentro desse contexto, né, nós temos 2.200 unidades de conservação, claro, um número lá do ICMBio e da empresa brasileira da IBC de 2019, que temos 2.200 unidades de conservação em todo o Brasil, ou seja, uma área de 250 milhões de hectares em todo o Brasil. Dentro dessas unidades, e dentro dessas, como nós veremos aqui no próximo, várias unidades de conservação em que existe interesse minerário, né, e sobreposição entre interesse minerário, entre interesse indígena e as unidades de conservação. Ou seja, claro, as empresas têm interesse em minerar em certos locais, mas têm essa restrição considerando que é unidade de conservação ou que é uma terra indígena. Então, existe esse confronto entre interesses na área, em vários locais nacionais. Então, no que tange a questão de mineração e unidade de conservação, grande problema que existe, falta de plano de manejo. Das 173, das unidades de conservação que têm plano de manejo, são 173, ou seja, são 53% das unidades de conservação federais que têm plano de manejo. A outra metade, basicamente, não tem plano de manejo. Ou seja, não tem regra para definir se pode ou não pode minerar. Vamos pensar no caso das unidades de conservação de uso sustentável. Então, o que falta? Falta essa implementação, né? Muitas daquelas unidades de conservação que são reclamadas, né? As unidades de conservação de papel, né? Que são criadas por atos do governo. Está criada a APA X, está criada a reserva Y, e aí está lá só num ato administrativo do governo estadual, municipal, federal, e está lá para bonito, né? Temos uma unidade de conservação para esse fim, e no final não tem a sequência posterior para a implementação da unidade de conservação. No mesmo sentido, né, as RPPNs, que são criadas pelos particulares, mas chanceladas pelo governo, né, as federais, das 663 que existem, apenas 12,4% possuem plano de manejo. Obviamente que, né, só para uma contextualização, porque nas RPPNs não se poderia fazer atividade
de mineração, né? Então, aqui tem esse gráfico, né, então, que mostram que várias áreas são passíveis de mineração. Até no estado do Rio Grande do Sul existe pouca área em confronto, né, em relação aos interesses minerários, no primeiro momento, por conta desse gráfico, né, 1 km² em área de proteção integral e 2,3 km em área de terras indígenas, ou seja, não há um grande confronto em relação às unidades de conservação e os interesses minerários. Obviamente que o principal foco é nas áreas do bioma Amazônia. E em relação às terras indígenas, né, que também é um outro ponto muito complexo, né, que é a terra indígena, uma porção de território, né, de propriedade da União, que tem um típico, esse tipo de terra, ela tem um típico específico de posse, né, de natureza coletiva. Ela é uma posse originária, tipo uso capião, mas ela é coletiva, ela não tem um dono, não vai ser o cacique e tal que é o dono, não. Então, é toda aquela comunidade indígena que é a dona, ou ela tem uma espécie de posse concedida pela União, né, que é utilizada para suas atividades produtivas, também com a necessidade de preservação dos recursos naturais para a manutenção dos seus aspectos culturais, da sua sobrevivência de maneira geral, né. Temos uma distribuição de terras indígenas regularizadas pela FUNAI, né, indicadas pela FUNAI, ou seja, a grande maioria na região norte, com 54%, de forma geral, já regularizadas, né? Existem outras áreas que ainda estão em processo de regularização. Vejo que tem lá em estudo uma grande parte, delimitadas, declaradas, homologadas, mas efetivamente regularizadas, né? A maioria se encontra lá na região norte, que tem uma maior número de população indígena, né, e maior reclamação em relação à demarcação das terras indígenas. E lá também, obviamente, né, existe esse confronto, né, considerando um maior impacto minerário e maior impacto em relação às unidades de conservação e às terras indígenas. Para ter mineração em terras indígenas, depende de previsão de lei, que não existe. Nesse momento, não há uma lei específica, né? O parágrafo 3º do artigo 216 da Constituição, que está aí sendo relatado, né? O aproveitamento dos recursos hídricos, a lavra das riquezas minerais, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. O que significa? Ter lei específica para que possa existir mineração nas comunidades tradicionais indígenas, né, ficando assegurada a participação dos resultados da lavra e tudo mais, né, tranquilamente, ok. Agora, se a gente fizer uma pesquisa, né, existe um confronto, vamos dizer assim, né, muitas comunidades indígenas têm interesse na mineração, né, porque é uma forma de ter um recurso econômico, né, para não só na mineração, como também em outros aspectos de desenvolvimento econômico, como agricultura e tudo mais. As atividades, esses povos indígenas têm interesse nisso, mas também tem outros que não aceitam de forma, né, que entendem que entrada de poder econômico nas comunidades indígenas acaba subvertendo alguns conceitos tradicionais das populações. Bem, isso é um outro assunto que vai evoluir mais na frente. Até... Aí. E agora? Como é o nome do menino lá? Está indo. Que é muito sensível. O Bolsonaro, vou botar aqui, eu boto por vez. O Bolsonaro, isso aí desde o presidente da República, já sempre, desde o início do seu governo, ele tem ele vem forçando esse entendimento, ele vem fazendo esse debate, né, com a sociedade, no sentido de autorizar a mineração em terras indígenas. Esse debate está ocorrendo no Congresso Nacional. Existe um projeto de lei que já tramita lá há mais de 20 anos, é o projeto de lei 1096, né, e está recebendo emendas, assim como o projeto de lei geral de licenciamento ambiental, que também tramita, né, o primeiro projeto de lei que foi feito no Congresso Nacional, também tramita há mais de 20 anos, ou seja, então, o Congresso tem esses projetos lá,
cabe à sociedade definir, né, especialmente as populações indígenas sendo ouvidas nesse processo, avaliar se cabe ou não aceitar a possibilidade de mineração em terras indígenas. E aí eu passo, encaminhando para um encerramento, para mim, que é a grande questão que a gente fica debatendo em relação à possibilidade de mineração em unidade de conservação. A gente debate sobre a possibilidade de mineração em terras indígenas, né? Quais são os instrumentos necessários para possibilitar esse tipo de interesse, e aí acaba entrando na principal questão, que é autorizado ou não, e ela, aquele caso da Renca que a Gisele comentou lá, fez aquela manifestação, é a questão da ilegalidade, né? A falta de fiscalização, né? Que não só nas atividades minerárias, nas atividades ambientais, né? Que a gente reclama muito, fica lá discutindo, está sendo discutido agora na Assembleia, o novo Código Estadual do Meio Ambiente. Existe uma grande crítica em relação à licença ambiental por adesão e compromisso, né? Porque licencia, vai licenciar imediatamente, não vai. Olha, pessoal, a questão não é licenciamento. O licenciamento é um instrumento, mas quem quer fazer errado faz com ou sem licença. Não vai fazer diferença ter aquele pedaço de papel que muitas vezes eles recebem, né, recebem um trabalho lá emitido, né, pela diretoria técnica da FEPAM, por todos os servidores da PFAS, faz um trabalho excelente, recebe uma licença com condicionantes e tudo mais, o empreendedor vai lá e pega, bota aquela licença na gaveta, que é a mesma coisa que acontece. Ficamos dizendo, não pode ter licença, não pode ter garimpo, não pode ter mineração. Está aí, né, notícias, né, e não são poucas, né, de como existe o garimpo ilegal. Aí, nessa notícia, né, lá na região da Renca, né, que era a reserva de cobre e associados. Ou seja, muito discurso e pouca prática em relação à fiscalização. E tem, né, se o ICMBio aqui mostra, numa fiscalização, foi a última notícia que eu encontrei do ICMBio fazendo fiscalização de atividades mineradoras em unidade de conservação, notícia de 2014, de 5 anos para cá, pelo menos não tem notícia, né, o que eu acho... acredito que tenham tido ações de fiscalização, talvez não tenham sabido explorar, né, midiaticamente esse tipo de situação, que é importante, né, para mostrar. Isso aí tem um efeito educativo também, a mostra que há fiscalização nas unidades de conservação. Porque senão nós vamos continuar acontecendo tipo isso, né? Vamos fazer de conta que não existe não pode, não vamos fazer mineração, e temos Roraima exportando 194 quilos de ouro. E depois, eu estou pegando as notícias da mídia, né? Se depois o pessoal da agência mineradora quiser me contrariar, né? Eu estou só trazendo esses dados, né? Se não tem nenhuma concessão, mas explora fazendo a exportação de ouro para a Índia. Bom, isso aí realmente mostra que falta efetivamente é fiscalização. Não adianta a gente ter os melhores instrumentos na teoria, sem que, na prática, eles operem de forma efetiva. Veja aqui, fazendo esse link em relação à fiscalização, né, a Controladoria Geral da União, ela fez um trabalho bem extenso em relação ao desempenho do processo de auto de infração, em relação aos órgãos ambientais, especialmente ao IBAMA, né, e desses, eu anotei aqui no papel, 5% das multas, efetivamente, das multas ambientais, são recolhidas aos cofres públicos, né, e nesse estudo, que está ali naquele recorte específico ali, 19% dos autos de infrações eles não andavam porque o infrator não tinha ainda sido cientificado. Isso corresponde a aproximadamente 7 bilhões de reais que o IBAMA não conseguia, só para cientificar o infrator, né? Os processos não iam ter andamento e provavelmente seriam considerados, declarados prescritos, né? Seja por prescrição em relação à infração originária, ou seja por prescrição intercorrente, que o processo fica parado lá tanto tempo sem dar nenhum andamento, que ocorre esse tipo de situação, né? Então, uma efetividade em relação aos processos de autos de infração, a essa fiscalização ambiental, essa fiscalização minerária, que faz muita diferença. Eu participei durante todo o ano de 2019, até o final do ano, agora já não estou mais presente, por isso até posso falar,
de toda uma parte de assessoria jurídica lá de um caso, né, o pessoal talvez da ANM saiba lá, da extração de salgema lá em Alagoas, né, que está tendo um dano, né, ocorrido pela extração do sal, que é como se fosse um poço de coleta de água mineral, que são os poços profundos, em que se tira o sal lá do fundo, né? Então, são 35, 40 poços que foram explorados desde os anos 70 para cá, uma exploração contínua. E acompanhando todo esse processo, o que aconteceu durante todo esse período em relação a esse tipo de atividade, o que eu vi dentro do processo de fiscalização ambiental, dentro do licenciamento ambiental, era que não existiu nenhum tipo de fiscalização efetiva para verificar a ocorrência desses danos de forma prévia. Assim como nos casos lá de Mariana e Brumadinho, da mesma forma, né? Então, existem os instrumentos. Tem licença? Tem ótimas licenças. E a fiscalização? A fiscalização não existe. Então, muitas vezes, simplesmente negar não quer dizer nada, né? A atividade acaba sempre ocorrendo de forma ilegal. E aqui, pelo menos uma notícia interessante, obviamente que não tem o recorte específico em relação, né, aos fiscais de barragens da Agência Nacional de Mineração, né, participando de treinamento com a equipe holandesa lá que faz, porque na Holanda existem diversas, né, o país que tem mais barragens em relação, eles trabalham muito com a situação de barragens, eles têm os melhores, considerados os melhores técnicos em relação ao controle dos riscos das barragens. Então, alguns técnicos, né, foi importante que vários técnicos da ANM participaram desse projeto, ainda que sejam 22. Né? E aí a gente vê, vários técnicos participaram. Quantos? 22. Né? Para uma estrutura de fiscalização ou de controle de barragens de um país continental como o Brasil, né? E isso aí o IBAMA sofre, a SMAN aqui em Porto Alegre sofre, a FEPAM com certeza sofre, né? Essa falta de estrutura dos órgãos ambientais, dos órgãos minerários, para fazer efetiva fiscalização e resolver ou ajudar na resolução dos problemas ambientais. Eu espero que eu tenha atendido um pouco, né, do contexto que a Nancy me provocou em relação à parte de mineração, né, dentro desse recorte mais ambiental que eu posso conseguir contribuir. Fico à disposição para eventuais perguntas, aqui todos os meus contatos, né, dentro de e-mail, telefone, Instagram e todas as redes sociais possíveis que a gente tem acesso. Eu agradeço novamente o convite, Nancy, e passo a palavra para o Renato. Muito obrigado.